Já discutimos isso centenas de vezes e esbarramos sempre no mesmo muro. Existe mesmo esse tal de Deus? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast, 58º episódio. Nessa segunda temporada fazendo o quê? Reflexões acerca de peças de conteúdo que nos conduzam dentro de uma jornada de reflexões mais profundas acerca da nossa própria vida, da nossa existência, nesse caminho, nesse objetivo de nós nos transformarmos em pessoas melhores, em versões melhores de nós mesmos. E sabemos que filmes e séries são ótimas peças de conteúdo para isso, assim como o filme que estamos trocando uma ideia aqui ao longo desta semana, Antes de Partir, ou The Bucket List, que você já viu lá no canal do Telegram. Por que tem esse nome? Por que o filme tem esse nome em inglês? Cara, hoje a gente vai falar de uma cena que é um tema que particularmente eu gosto muito de trocar ideia a respeito. Eu me lembro quando eu tinha 18, 19 anos, e aqui em Belo Horizonte, né, assim, época da vida que a gente começa a sair mais, né, e enfim, começa mais aquele momento de confraternizações sociais que você frequenta barzinhos, vai pra loungezinho e tal. E eu me lembro que eu tinha um amigo e a gente gostava muito de conversar sobre essas coisas, assim, de espiritualidade e tal. E às vezes a gente saía pra barzinho, de repente, assim, no meio do boteco, aqui em BH a gente fala, né, boteco, no meio do boteco a gente conversando, trocando uma ideia, e o papo era esse. Cara, Deus, o que é Deus pra você? Né? Qual que é o seu conceito? O que você acredita? E esse era o nível das nossas conversas com 18, 19 anos. Maravilhoso isso, eu acho isso maravilhoso. E é um tema que eu realmente sou fascinada. Eu gosto muito de conversar sobre isso, mas conversar com o peito aberto, com a cabeça aberta, sabe? Respeitando as crenças de cada um, colocando um pouco do que eu acredito, recebendo um pouco do que a outra pessoa acredita. Eu acho que a gente só cresce quando tem esse tipo de troca, né? Ainda mais com assuntos tão delicados, quando a gente fala, por exemplo, de fé, né? Da fé das outras pessoas, da sua própria fé, do que você acredita, do que o outro acredita, e a gente tem que conviver, né? Harmonicamente, respeitando o espaço um do outro. E eu achei isso maravilhoso nessa cena. É um filme, né, gente, que, cara, faz a gente pensar sobre um monte de coisas. São dois adultos extremamente maduros, apesar de serem pessoas que vêm de backgrounds completamente diferentes e que têm valores de vida completamente diferentes, mas o tanto que um aprende com o outro, o tanto que um consegue aprender com o outro, e o tanto que nós conseguimos aprender com eles, o tanto que a gente consegue aprender enxergando essa jornada toda pela qual os dois passaram juntos ali, né, nesses últimos meses de vida com tanta intensidade. E essa cena que eles estão no avião, né, e a conversa, o diálogo que eles têm ali dentro do avião é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. E aí vamos começar a mergulhar, vamos começar a aprofundar. E a gente vai começar com o trecho que o Carter tá... É claro que tem aquela pegada de humor, né? O Edward tinha contratado lá a mulher, enfim. Aí depois a gente entra na cena mais profunda. O filme ele fica inclusive leve em função disso, né? Dessas mesclas de humor com conversas extremamente profundas. Aí é claro que aqui a gente pega parte das conversas profundas e traz para este podcast. E hoje vamos falar dessa cena então. O Carter, ele tá, depois que, enfim, que a moça saiu da cabine, onde ela tava lá com o Edward, ele vai, se senta e tal, e o Carter tá lá, na dele, refletindo, olhando pela janela do avião e contemplando, né, aquela vista maravilhosa, deslumbrante. A gente consegue ter uma noção quando a gente olha o que ele estava vendo, né, quando a câmera mostra um pedacinho da janela do que ele estava vendo. E aí o Carter, olhando pela janela do avião, ele comenta com o Edward: é simplesmente maravilhoso. E aí o Edward fala o seguinte: eu adoro voar sobre a calota polar, longe da devastação. E aí o Carter vira e fala uma frase linda que é: as estrelas,
Essas são uma das mais belas criações de Deus. Quem também ama contemplar o céu, né? Eu amo contemplar o céu. Cara, um céu maravilhoso que, assim, marcou muito a minha vida, que é desde a minha adolescência, quando eu escalo o Pico da Bandeira, né? Eu escalei muito o Pico da Bandeira, né? Na minha época de colégio militar. E recentemente, agora no ano de 2019, eu fui com umas amigas, que foi uma viagem maravilhosa. Inclusive, tem os registros dela, tem o vlog dessa viagem no canal do YouTube. São 2 ou 3 vídeos, se eu não me engano, registrando tudo. A subida, o amanhecer do sol lá em cima, depois a descida e a parte do terreirão. Não sei quem já escalou o Pico da Bandeira, que eu super recomendo para quem gosta. Caraca, é uma viagem maravilhosa. Chega um trecho da escalada que tem um lugar chamado Terreirão. Né? E ali, quando eu escalava o pico na época de colégio militar, a gente acampava no Terreirão. Nessa última viagem que eu fiz, o grupo do Loucos por Aventura, o Rodrigo opta por não acampar, né? Então a gente inicia a subida já no finalzinho do dia para não precisar ficar acampado. Mas enfim, o fato é que nesse lugar, Pico da Bandeira é o terceiro ponto mais alto do Brasil, né? E nesse lugar, que é o Terreirão, a gente já tá muito alto, assim, já tá numa altitude bem, bem alta. É claro, a gente ainda não tá acima das nuvens, né? Isso é quando a gente chega no cume, que dá pra ver o sol nascendo lá de cima, que a gente tá acima da linha das nuvens. É uma coisa maravilhosa. Gente, sério, confere o vlog que tá no canal do YouTube, que vocês vão ter uma noção do que é o negócio. Mas o fato é que lá do Terreirão, quando a gente, de noite, né? Depois que anoitece, o céu ali é uma coisa surreal. Surreal. E eu sempre tive muito essa conexão, sabe, com o céu, tipo, de deitar e ficar simplesmente admirando as estrelas. Não só o céu, como a natureza como um todo, né? A contemplação da natureza. É você olhar para uma árvore, para uma planta e falar, cara, como é que existe uma programação perfeita para isso crescer? Né? E uma árvore que dá frutos, então, uma planta que dá flor, sabe? Você olha e você fala, gente, é muito perfeito, né? Tudo muito perfeito, a programação ela é toda muito perfeita. Sem falar dos seres humanos, né, gente? Sem falar do processo de gestação, de geração de uma nova vida com um código genético perfeito. Enfim, cara, quando eu olho pro céu, quando eu contemplo a natureza, quando eu olho pros seres humanos, né, pra vida, eu, Renata, respeitando absolutamente todas as opiniões das pessoas que talvez tenham um ponto de vista diferente do meu, mas eu enxergo Deus, sabe? Deus, essa energia criadora, essa fonte que criou tudo. Mas essa é a minha fé, né? Isso é o que eu acredito. E foi uma das coisas que eu achei muito linda da conversa dos dois, porque esse é o ponto de vista do Carter também, né? Então ele olha, ele contempla aquele céu, ele contempla as estrelas, ele contempla aquela vista. E ele fala, cara, as estrelas, né? Uma das criações mais incríveis de Deus. E aí entra o Edward. Você acredita mesmo que um ser superior fez isso tudo? E o Carter? E você não? E o Edward fala o seguinte, você quer saber se eu acredito que se eu olhar para o céu e prometer isso ou aquilo, o cara vai me deixar curado? Não acredito nisso. Então aqui a gente já começa a ter, assim, os pontos de vista. Mais uma vez, são duas pessoas que carregam 2 pontos de vista completamente diferentes em relação a isso. Em relação à espiritualidade, em relação à fé, 2 pontos de vista totalmente diferentes. E existem pessoas como o Edward que levam a espiritualidade ou a fé para esse lado, né? Eu tenho que prometer isso, eu tenho que prometer aquilo, eu tenho que... E aí, se eu prometer isso, se eu prometer aquilo, o cara lá de cima, ou seja lá o que vocês acreditam, vai me curar, vai curar a minha vida. E não é bem por aí, né, gente? Não é bem por aí, mas ok, é a visão dele, é o ponto de vista dele. E aí ele fala, eu não acredito. E aí o Carter vira para ele e fala o seguinte, então, 95% das pessoas na Terra estão enganadas? Inclusive, vamos pegar esse contexto para você aprender como é que fala pessoas na Terra. Você sabe como é que fala isso? Tem uma preposição. Aí vem a festa das preposições. Nossa, Renata, preposição em inglês, negócio complicado. Não tem nada de complicado. Não tem nada de complicado. Preposição é a coisa mais simples do mundo de ser entendida. E aí, você vai lá no canal do Telegram hoje, galera da expansão, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as preposições. Tá? Inclusive, quando a gente usa essa preposição para poder falar as pessoas na Terra.
Ok? Essa vai ser a dica de hoje, canal do Telegram Galera da Expansão. O link tá na minha bio do Insta, ou então na descrição do vídeo do YouTube, se você estiver assistindo este podcast. Então o Carter fala, então 95% das pessoas na Terra estão erradas. E aí o Edward vira para ele e fala, se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que 95% das pessoas sempre estão enganadas. Aí o Carter respira, tranquilo, pessoa madura, né? Pessoa madura, num nível de discussão desse, a pessoa madura. O Carter vira e fala, o nome disso é fé. O nome disso é fé. E aí o Edward vira e fala, eu francamente invejo quem tem fé. Só não consigo fazer a minha cabeça. E o Carter, então talvez a sua cabeça seja o problema. Gente, mas aqui tudo num grau de, sabe? Num grau de empatia muito grande. Um ali, né, tentando se colocar no lugar do outro e fazendo as suas próprias colocações sem ofender, sem gritar, sem agredir. Né? Você fala assim, olha, você inveja as pessoas que têm fé, mas você não consegue fazer a sua cabeça. Aí o Carter fala, será que não é a sua cabeça então que está com problema? Né? Talvez seja a sua cabeça que esteja com problema. E aí o Edward fala, Carter, já discutimos isso centenas de vezes e esbarramos sempre no mesmo muro. Existe mesmo esse tal de Deus? E ninguém jamais ultrapassou esse muro. Existe um muro com essa, vamos dizer, objeção. Deus realmente existe? E se ele existe, o que é Deus? Qual que é a definição? Qual que é o conceito que se traz para Deus? E aí ninguém consegue responder. Ninguém, entre aspas, né, gente? Cada um dentro da sua crença, cada um dentro dos seus, do que acredita, cada um dentro da sua fé, vai ter o seu conceito, vai ter a sua definição, vai ter o que acredita, enfim. Mas sim, falando de uma forma cientificamente comprovada, não. Esse muro, essa barreira, a ciência da Terra humana, material, virar e falar assim, está comprovado que não tem. Não tem. Aí o Carter pergunta, então, em que você acredita? Resposta do Edward, eu recuso todas as crenças. Eu recuso todas as crenças. E o Carter fala, então não existiu o Big Bang? Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, às vezes, quando eu estou conversando com pessoas que tem esse lado do Edward, mas para pegar o ponto de vista da pessoa, sabe? De alguém, por exemplo, sei lá, seja ateu, ou seja que não acredita, né, que não tem às vezes o mesmo ponto de vista que o meu, eu gosto de tentar entender o ponto de vista da pessoa. E essa é uma pergunta que eu acho interessante para ver o ponto de vista das pessoas que não acreditam, quando a gente entra nesse ponto, né? Tipo assim, não existe, a gente vive, morre, enterra, acabou. E aí é a pergunta que eu gosto de fazer para pegar o ponto de vista da pessoa, né? Que é, cara, então nunca existiu o Big Bang? Que foi a pergunta que o Carter fez. Então nunca existiu o Big Bang? O universo veio do nada? Tudo isso aqui é fruto do acaso? Você já tinha parado para pensar nessas coisas? Você já tinha alguma vez na sua vida parado para pensar nessas coisas? E aí o Edward responde, a gente vive, a gente morre, e o mundo continua a girar. A gente vive, a gente morre, e o mundo continua a girar. O Carter escuta e pergunta, e se você estiver errado? E se você estiver errado? E o Edward responde, eu adoraria estar errado. Que ele é muito soberbo, mas enfim, eu adoraria estar errado. Se eu estiver errado, melhor pra mim. Eu que ganho com isso. Tá? Então é isso que eu penso, a gente vive, a gente morre, enterra, acabou. E o Carter pergunta pra ele, se você estiver errado? Se eu estiver errado, melhor pra mim. Sou eu que ganho com isso. Ok, beleza, ponto de vista dele. Aí o Carter vira e fala, eu não sei bem se é assim que as coisas funcionam. Não sei se é bem por aí. E aí ele olha pela janela do avião, contemplando aquela vista mais uma vez. Tenho certeza absoluta, né? Com o coração em paz, porque é o que ele sente, né? E o que a gente sente não pode ser definido. A gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui. Na época que eu tava fazendo as lives lá no Insta todo dia, né? De segunda a sexta, a gente também conversou bastante sobre isso, né? Cara, tem coisas que a ciência não explica, que você apenas sente. E ponto. Tem gente que vive em paz com isso, e tem gente que não vive em paz com isso. E tá tudo certo. Todo mundo se respeitando
que é o mais importante. E aí, olha a fala do Edward, cara. Na hora que o Carter vira pra ele e fala assim, eu não sei se é bem assim, hein? Não sei se é bem por aí. O Edward vira pra ele e fala, não venha me dizer que você sabe de algo que eu não sei. Porque ele é o sabichão, né? Ele é o sabichão, ele sabe de tudo, ele entende tudo. Eles ainda estão ali no comecinho da viagem. O Edward ainda ia... Algumas fichas ainda iam cair de coisas que eles iam conversar e passar juntos ali. Então, ele vira e fala, não venha me dizer que você sabe de alguma coisa que eu não sei. Bem, entre aspas ali pra ele, porque eu sei de tudo. E aí o Carter, eu apenas tenho fé. Eu apenas tenho fé. Postura maravilhosa, postura madura, e pronto, e é isso. E, na boa, fim de conversa, velho. Fim de papo, né? E essa que é a grande reflexão pra gente fazer hoje. Sabe, primeiro de tudo, cara, como que você manifesta a sua fé? Se você tem fé, se você acredita em algo, numa energia superior, né? Numa energia de criação, em Deus, seja lá qual que é a definição, né? O conceito que você tenha do que seja Deus, quando você para pensar sobre isso, se isso acalma o seu coração, se a forma como você manifesta a sua fé te preenche, tá tudo certo. A gente não tem que ficar tentando convencer o outro, mostrar para o outro, fazer com que o outro siga o caminho que eu acredito, porque esse que é o caminho certo. Não, cara, que a gente faça como o Carter e o Edward. É nisso que você acredita? Cara, por quê? Deixa eu tentar pegar o seu ponto de vista. Legal. Olha, o seu ponto de vista é diferente do meu. Mas eu continuo acreditando. Mas a ciência não prova isso que você acredita. Não tem problema. É só o que eu sinto no meu coração. É só o que eu sinto no meu coração e tá tudo certo. Né? E aí eu vou integrando aqui o que eu sinto com o que eu raciocino. Eu coloco as duas coisas na balança. Eu não vou levando a minha vida só em função do que eu sinto ou só em função do que eu raciocino. Eu vou tentando encaixar cada vez mais essa balança, sabe? Essa coerência entre o meu coração e a minha razão, né? Entre o meu cérebro e o meu coração, entre a minha emoção e a minha razão. E eu vou balançando a minha vida nesse sistema, né? Dessa forma sistêmica, tentando essa equalização. E isso me traz paz, isso faz bem pra mim, faz bem pro meu coração. Se você não acredita, tá tudo certo. Né? E a reflexão pra gente fazer é essa. Tem uma frase que uma vez eu escutei de um amigo meu, que eu acho sensacional, que é o seguinte, cara, o que você prefere? Você prefere ser feliz e viver em paz? Ou você prefere ter razão? Sempre que tem uma discussão, sempre que tem alguém trocando uma ideia sobre alguma coisa, você tem que ter a razão. O que você sabe é o certo. Você tem que provar que você tá certo, que a outra pessoa tá errada, aí que você vai ficar bem. Ou você prefere, cara, ficar feliz e ficar em paz? E aqui, velho, mais uma vez, a gente ter a sabedoria de sempre encontrar o equilíbrio das coisas. Isso não é pra gente se anular, não é pra gente deixar de colocar a nossa opinião, né? Não é pra gente deixar de se posicionar de maneira alguma. A gente tem que se posicionar sim, a gente tem que deixar a nossa opinião clara, né? A gente tem que mostrar que, olha, eu penso desse jeito, às vezes é diferente do jeito que você pensa. Só que se existe, cara, se chega num determinado ponto da conversa ou da discussão no bom sentido, né, daquela troca ali, que o outro lado começa a ficar totalmente inflexível pro que você tá colocando, velho, fique em paz com o seu coração, fica feliz e vida que segue o baile, sabe? Segue o baile. Bom, essa é a postura que eu, Renata, decidi adotar já há muito tempo na minha vida. É uma parada que me deixa muito em paz, sabe? Eu não tenho necessidade de ganhar toda discussão, toda argumentação, não tenho, sabe? Não tenho. Chegou naquele ponto que você fala assim, acho que a pessoa não tá conseguindo pegar, entender talvez o que eu esteja tentando colocar. Beleza, tá tudo certo. É isso que você acredita e você não abre nem um pouquinho assim uma frestinha pra gente poder trocar? Beleza, segue o seu caminho com o que você acredita, que eu sigo o meu, com o que o meu coração me pede pra fazer, com o que eu acredito. E é isso. E essa reflexão, que a gente consiga fazer isso, sabe? Levar a nossa vida dessa forma. Então, se você já parou alguma vez para poder pensar nisso, cara, no que você acredita? Como você manifesta a sua fé? Tá bom? Tá te trazendo paz? Tá te preenchendo? Beleza, vai ser feliz e para de ficar querendo ter razão sempre. Certo? Galera, é isso. Hoje é quarta-feira.
divulgado lá no Instagram a peça de conteúdo da próxima semana, que vai nortear as nossas reflexões. Depois dá um pulinho por lá, @Renato Simões Yellow Black, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto, que inclusive é o mesmo perfil do TikTok. E a gente se encontra no episódio de amanhã deste podcast, ainda falando sobre esse filmaço antes de partir. E eu também te espero lá no canal do Telegram, galera da expansão. Hoje você vai aprender algumas coisinhas lá sobre preposições. É isso, a gente se encontra. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau.